Vamos apresentar a você agora mais um produto da Timol, o Max EPR. O Max EPR da Timol é um produto que foi concebido com o objetivo de promover 3 benefícios específicos: economia, potência e redução de gases. Quando falamos em economia, a primeira situação que vem à mente é a economia de combustível. Mas a economia proporcionada pelo Max EPR não se restringe somente à economia de combustível. Este talvez seja o fator mais importante a ser compreendido. O Max EPR proporciona uma eficiência muito maior ao motor do veículo, e essa eficiência vai gerar diversos fatores de economia. Por exemplo, a redução de gases, que está destacada como um dos 3 benefícios diretos do Max EPR. Essa redução de gases ocorre exatamente porque temos uma eficiência maior na queima do combustível. A partir do momento que houve a mistura de forma correta, teremos uma redução dos gases e, ocorrendo uma redução dos gases, passamos a ter um fator de economia muito importante, que é justamente em relação ao catalisador do veículo. O catalisador é a segunda câmara de combustão do veículo. A primeira câmara de combustão é justamente o motor do veículo, que queima o combustível para que possamos ter então o aproveitamento da potência do motor. Porém, a quantidade de gases produzidas em excesso, porque a mistura não estava equalizada, e por consequência deste desequilíbrio na mistura, esses gases não foram queimados, este excesso vai para o catalisador, onde ocorre uma nova queima desses gases na segunda câmara de combustão. Então, a partir do momento que diminuímos a quantidade de gases enviada para o catalisador, por meio dos benefícios promovidos pelo Max EPR da Timol, estaremos poupando este equipamento, que é uma peça que tem um custo muito alto no veículo e que, em média, deve ser trocada a cada 2 anos. Sendo assim, quando diminuímos o excesso de gases, nós prolongamos a vida útil do catalisador e economizando assim na manutenção do veículo. Existe um outro fator de economia também muito importante que está relacionado à manutenção do motor, que é a carbonização do mesmo. Os carros que estiverem equipados com o Max EPR da Timol, por conta de uma maior eficiência na queima do combustível, não serão afetados com a carbonização do motor. Existem casos tão graves de carbonização do motor, onde os mesmos chegam até mesmo a travar a ponto de o veículo precisar ser guinchado até uma oficina mecânica, onde será necessário desmontar a parte inferior do motor para o procedimento de retirada do carvão, produzido por consequência de uma queima ineficiente do combustível. Os veículos equipados com o Max EPR e que já sofrem um processo de carbonização passarão a sofrer um processo de limpeza, pois o processo de ionização promovido pelo Max EPR da Timol funciona como um aditivo, e o motor, não sofrendo este processo de carbonização, terá uma vida útil muito maior, evitando assim gastos com a manutenção do veículo. Imagine se a vida útil de um motor for de 200 mil quilômetros, em condições normais. Com o Max EPR evitando esse processo de carbonização, a qual quilometragem pode chegar este motor? A expectativa de economia no consumo de combustível varia de carro para carro, entre 5% a 20%. Sabemos, entretanto, que alguns veículos alcançam uma economia muito maior, mas também teremos alguns veículos que estarão na faixa de economia dos 5%, porque são veículos que já saíram com o conceito de economia de fábrica, já possuem dispositivos de economia de série, e por esse motivo não conseguiremos um percentual muito acima disso. Mas em toda a gama de veículos testados pela Timol, foram alcançados no mínimo esses resultados de economia de 5% a 20%, levando em conta que os outros benefícios também estarão ocorrendo. Este percentual de economia também pode aumentar a partir do uso do equipamento após 3.000 km rodados. Em alguns casos, serão os veículos que já apresentam um processo de carbonização, e este processo já tem prejudicado o assentamento correto das válvulas no cabeçote. Então, este período de uso de até 3.000 km
será suficiente para acontecer a limpeza deste carvão acumulado no cabeçote, porém o resultado de economia entre 5% e 20% já aparece de imediato. O MaxCPR promove a ionização do combustível antes da queima por aplicar ao mesmo campos magnéticos potentes. Ele alinha as moléculas do hidrocarboneto. O hidrocarboneto é composto por carbono, hidrogênio e oxigênio. Acontece praticamente o mesmo que acontece com a água no processo de hidrólise da água, que é a liberação do hidrogênio. Aqui nós teremos também o alinhamento dessas moléculas de tal forma que teremos a queima orientada, onde estará ocorrendo a queima do hidrogênio e do oxigênio primeiro, promovendo assim a queima ordenada do combustível. Sabemos que o hidrogênio é altamente explosivo e o oxigênio altamente necessário para promover essa ionização. E uma vez que ocorre o alinhamento dessas moléculas, acontece uma eficiência maior nessa queima. O magnetismo faz exatamente isso. As moléculas entram no MaxCPR desorganizadas e sofrem a ação do campo magnético e saem de forma organizada, polarizada, causando essa eficiência maior na hora da queima. Uma vez reorganizadas essas moléculas, acontecerá o aumento da octanagem do combustível. Octanagem é a capacidade que o combustível tem em se misturar com o ar e resistir a altas temperaturas na câmara de combustão, sem sofrer detonação. Quanto maior a octanagem, maior será a resistência à detonação, o que gera mais potência e economia. Quando o combustível tem uma baixa octanagem, ele aceita uma menor taxa de compressão, explode mais rapidamente e por isso apresenta menor desempenho. Já os combustíveis de alta octanagem podem ser bastante comprimidos, o que resulta em maior aproveitamento do combustível, maior potência útil. O conjunto de trabalho do MaxCPR, que através do dispositivo que mantém a pressão do combustível na flauta e o alinhamento das moléculas, promovem uma mistura perfeita na hora da queima, ocasionando uma maior eficiência na detonação, aumentando a potência do motor. Aqui nós temos um exemplo de um dinamômetro automotriz. É um tipo de equipamento onde o veículo é colocado e as rodas de tração são posicionadas sobre roletes e dispositivos eletrônicos são conectados ao motor do veículo, que fazem as leituras do comportamento do veículo, onde os dados são enviados ao computador deste equipamento, onde são produzidos gráficos que apontam várias leituras, inclusive de potência em HP, cavalos, e força do motor em kgm. Neste equipamento, que é encontrado somente em oficinas especializadas e em faculdades de engenharia mecânica, é possível fazer uma simulação do veículo em movimento, onde o mesmo é submetido a uma aceleração que vai até 7.000 giros, que é o momento de corte da potência. Foi exatamente isso que a Timol fez, submetendo um automóvel a esse tipo de teste para avaliar os gráficos de um mesmo veículo em suas condições originais e posteriormente com o MaxCPR instalado. Neste primeiro gráfico, podemos observar duas curvas que registram os picos máximos de potência e força, sendo que o mesmo estando em seu estado original, ou seja, sem o MaxCPR, atingiu a marca de 137.2 HP, cavalos de potência, e 20.9 kgm de força. Este é o gráfico de teste realizado já com o equipamento instalado, onde podemos observar a diferença de comportamento do motor sob a ação do MaxCPR, onde a curva do gráfico apresenta um aumento considerável de potência em HP, onde ela foi de 137.2 para 152.8 HP, e a força do motor foi de 20.9 para 23.1 kgm, significando um aumento de potência no motor e mais 2.2 kgm de força em torque.
Imagine a segurança que pode proporcionar o Max CPR instalado em um veículo 1.0. Mais segurança nas ultrapassagens, nas arrancadas, nas retomadas de velocidade, por conta de nada menos que 15 cavalos de potência acrescentados ao veículo. Este produto instalado em um veículo 1.0 sequer precisaria causar economia de combustível, em função destes benefícios ocasionados pelo ponto de vista do aumento de potência. Todavia, percebemos também a diminuição do consumo, o que é simplesmente fantástico, pois o Max CPR da Timol é o único produto no mercado que, além de proporcionar um aumento de potência do motor, também gera economia no consumo de combustível. Uma vez que com o aumento da potência do motor não é preciso acelerar tanto quanto antes, pois com o aumento da potência podemos acelerar bem menos para obter o mesmo desempenho de antes. Então isso é o que proporciona a economia do combustível. O segredo do Max CPR está exatamente no incremento de potência que o produto promove. Este incremento de potência vai fazer com que você pise menos no acelerador para ter o mesmo desenvolvimento de antes de instalar o Max CPR. A percepção de economia será melhor observada, principalmente quando o usuário se limitar a dirigir no mesmo ritmo ou velocidade que estava acostumado anteriormente, não se deixando levar pela emoção de ter agora com o Max CPR um veículo mais potente, passando assim a desenvolver velocidades maiores do que as de costume. Faça agora mesmo o pedido do seu Max CPR e desfrute desses 3 maravilhosos benefícios.